Então você entendeu que os fusos sinalizam ao cérebro o nível de contração de um músculo. Ou seja, se o músculo for esticado, o fuso também é esticado, e com isso ele manda potenciais de ação com uma frequência maior para o cérebro, e o cérebro consegue interpretar isso. E também te falei que os motoneurônios são responsáveis por contrair os músculos. No fim das contas, é só você juntar essas duas informações e pensar num circuito que aconteça na própria medula. E assim você vai conseguir entender o que é o esquema básico do reflexo de estiramento. Então, imagine que eu tenho um músculo numa posição inicial, por exemplo, que eu tenha um braço com minha mão estendida e com essa palma da mão para cima. E se for parar para pensar, meu músculo está sendo estirado ou contraído, mas num certo nível. E esse certo nível a gente chama de tônus. Agora vamos supor que eu receba do nada um peso nessa mão, por exemplo, um livro caia imediatamente na minha mão. A tendência vai ser a minha mão abaixar e o meu braço se estender, porque o meu bíceps que estava sendo estirado, ele está aplicando uma força menor do que a necessária para manter aquele braço naquela posição, depois de um novo peso naquele braço. Mas aí que entra o papel dos fusos, que no final das contas salvam a história. Assim que o meu bíceps é estirado e os fusos dele também são estirados, esse fuso vai mandar um sinal para minha medula de que o músculo está sendo estirado. E esse sinal vai chegar direto aos motoneurônios responsáveis por contrair esse músculo que está sendo estirado. Então, no fim das contas, não cai como deveria cair. Ele não cai porque eu tenho um circuito interno, um circuito local que impediu isso. Que foi meu fuso sendo um intermediador, falando para minha medula, e um motoneurônio tentando segurar essa barra, tentando segurar a força que o livro trouxe. Mas isso é rápido e digamos que é na hora. E logo esse sinal de estiramento também vai chegar no cérebro e daí o cérebro vai resolver de verdade o problema e vai fazer com que eu consiga voluntariamente suportar com mais força esse livro. Agora, vamos ser um pouquinho mais técnico, mas bem básico e rápido. Existem tipos de fibras nervosas, ou seja, tipos de nervos que vão transmitir um sinal, ou motor ou sensitivo. Cada tipo tem suas propriedades, e quando a gente fala de propriedades, a principal propriedade é o diâmetro, porque esse diâmetro faz com que a informação seja passada mais rápida ou mais devagar. As fibras mais importantes são a fibra 1A, que é a fibra sensitiva que está mandando informações do fuso para a medula espinhal, por exemplo. Outra fibra é a fibra 2, que também manda sinal do fuso para a medula, mas manda sinal de fusos do tipo estático. Lembra? Aquele fuso que fica sempre mandando informações do nível de contração de um músculo. E outro tipo de fibra nervosa importante são os tipos de fibras 1B, que são relacionadas com outro elemento importante e relacionado com os reflexos da medula, que é o órgão tendinoso de Golgi. E é sobre ele que a gente vai falar agora. O órgão tendinoso de Golgi traz uma outra informação sensitiva para a medula, que é a informação do grau de tensão de um músculo, ou seja, quanto peso aquele músculo está suportando. Isso é importante porque imagina você deitado numa academia para fazer um supino. Imagina que você está tentando levantar bastante peso. Você consegue levantar algumas vezes, mas vai chegar um ponto que você tem consciência que está chegando no seu limite e desiste de tentar fazer mais repetições com aquele peso, porque seu músculo não está aguentando mais. E daí a importância do órgão tendinoso de Golgi. Ele está no tendão dos músculos e ele é quem permite que você tenha consciência de que seu músculo não vai aguentar mais aquele peso. E além disso, ele pode desencadear um reflexo, que é chamado de reflexo do órgão tendinoso de Golgi, ou reflexo miotático inverso. E ele é inverso porque, obviamente, ele faz o contrário do miotático. E o miotático, normalmente, ele responde ao estiramento e ele faz com que o músculo se contraia. E esse reflexo, na verdade, ele inibe a contração daquele músculo. Então, aquela musculatura pode relaxar.
Então, em casos de eu empregar muita força com aquele músculo, esse músculo vai se fadigar. E se essa fadiga for muito forte, digamos que o músculo pode desligar. E esse reflexo é o responsável por ele desligar. Só para deixar claro também, existe outra coisa importante. Quando o músculo contrai, ao mesmo tempo sinais são enviados para que os músculos antagonistas relaxem. E isso é necessário porque senão seria impossível aquele movimento. Então, por exemplo, se eu quero flexionar o meu braço, eu preciso que meu bíceps contraia. Mas também eu preciso que o meu tríceps relaxe. Então, todo reflexo que eu expliquei, que é um reflexo, por exemplo, miotático, que faria o meu músculo contrair, ao mesmo tempo eu estou tendo uma estimulação colateral, e essa estimulação colateral está inibindo os músculos antagonistas. Por exemplo, os músculos do meu tríceps, para que eu consiga contrair o meu bíceps. O último elemento que eu quero falar nesse vídeo é o motoneurônio gama. Ele é muito importante para que a gente entenda o movimento voluntário, que veio de uma informação que foi gerada no cérebro e que chegou até a medula. E é importante falar dele porque até agora o que a gente entendeu é aquilo que permite um tônus, que é um tônus muscular, um nível de contração que eu ache o ideal naquele momento. Mas para eu realizar um movimento voluntariamente, eu tenho que liberar esses reflexos. Na verdade, o que eu tenho que liberar é mais o reflexo miotático. Isso é uma condição obrigatória. Eu não consigo ter um movimento se o reflexo miotático estiver querendo que aquele músculo mantenha aquele nível de sempre de contração. Então, para que um cérebro consiga realizar um movimento voluntário, ele deve, ao mesmo tempo que ativa um motoneurônio alfa, que contrai o músculo, ativar também um motoneurônio gama. Mas para entender bem fácil como funciona o motoneurônio gama, vamos imaginar um fuso muscular e um nível de contração do nosso exemplo do bíceps do braço. Se eu tentar estender esse bíceps, o reflexo miotático vai impedir isso, contraindo esse bíceps. Agora, imagina que eu queira contrair esse bíceps, esquecendo o tríceps que estaria estendido. Teoricamente, o bíceps ele conseguiria ser contraído porque o fuso não atua nesse caso, nesse bíceps, porque em vez de ele estar estirando, ele está contraindo. Mas existe outro problema que acaba persistindo, que é o fuso ficar frouxo. Principalmente as extremidades desse fuso. Elas funcionariam como uma corda e o fuso ficaria frouxo. E isso é um problema, porque um fuso frouxo não manda nenhuma informação para o cérebro do grau de contração de um músculo. Porque você lembra que os receptores da superfície daquele fuso só respondem a estiramento. E se aquele fuso está frouxo, ele não está estirando nem um pouco. Então, o que o motoneurônio gama faz é tracionar as extremidades daquele fuso, como se eles estivessem puxando essa corda que está frouxa. E esse fuso não fica mais frouxo, e assim ele consegue continuar mandando informações agora de uma nova posição para o cérebro. Então, a conclusão que a gente tira daqui é que o sistema gama é o responsável por manter aquele fuso funcionando, manter aquele fuso mandando informação do nível de contração do bíceps para o cérebro, mesmo que o bíceps se contraia e afrouxe aquele fuso por conta disso. Por outro lado, se a gente for agora sim considerar o tríceps, eu teria que inibir o reflexo miotático desse tríceps para eu conseguir flexionar aquele braço. Porque o reflexo miotático ele não quer que o tríceps estenda. E se ele estender, o fuso manda um sinal para o tríceps contrair de volta. Então, agora o motoneurônio gama entra em ação não puxando ou tracionando as extremidades daquele fuso, e sim liberando essas extremidades. Ou seja, o motoneurônio gama está fazendo o contrário. Ele estava deixando mais esticado e agora ele vai deixar aquele fuso mais frouxo, porque se esse fuso ficar mais frouxo, ele não vai disparar o reflexo miotático que a gente está tentando evitar.
No fim das contas, deu para perceber que esse motoneurônio gama, ele regula a ação do fuso em geral. Ele regula quando o fuso vai funcionar e quando o fuso não precisa funcionar. E assim ele permite que o reflexo miotático aconteça ou ele impede que o reflexo miotático aconteça. E assim a gente conclui todos os elementos e circuitos motores principais presentes na medula. No próximo vídeo eu falarei mais sobre como o nosso tronco encefálico consegue permitir que movimentos automáticos aconteçam, como o movimento da marcha ou o movimento de você mudar de posição sentada para a posição de pé. Então vejo vocês no próximo vídeo.